Essa é a segunda parte do vídeo, que eu estou gravando dentro de 15 minutos, para caber no Instagram. Então, vamos dar continuidade. Vou pegar aqui o Deuteronômio 32, do 1 ao 6, só para vocês verem um pouquinho desse cântico, só o comecinho. Deuteronômio 32, do 1 ao 6, a continuação direta. Diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deus está falando com as suas duas testemunhas, os céus e a terra. E agora vamos entender de vez isso daqui. Os céus, porque os anjos não são oniscientes, eles acreditam na palavra do Senhor. No céu, a palavra do Senhor não é blasfemada, não é duvidada, mas os anjos, que são testemunhas, precisam presenciar as obras quando elas acontecem. No entanto, Deus precisa profetizar antes de acontecer, para os céus aprenderem, para os céus verem e testemunharem quando acontecer, e quando os homens forem tomando as suas obras más diante do Senhor, ou fazendo as suas obras boas, ou obedecendo ou desobedecendo, os anjos vão relatando em livros, que são aqueles livros que estão lá em Apocalipse 20. Todos sabem que é o livro das, vou colocar aqui no cantinho, obras. Por isso que Deus toma os céus e a terra como testemunha. Ele profetiza antes, e depois, quando acontece, tanto no tempo de Israel como na igreja, como Paulo disse em Efésios 3, os céus aprendem com a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. A igreja é uma congregação que tinha também no Antigo Testamento. Existe a congregação do Antigo Testamento, no modelo da Antiga Aliança, o Israel segundo a carne, e a congregação do Novo Testamento, onde entra a Aliança Eterna, que é o Israel de Deus segundo o Espírito. E a terra fala a respeito de nós que somos testemunhas, que testemunhamos as coisas. Então, ouça a terra, ouça os céus, ouça a terra, as palavras da minha boca. Quem está falando aqui? Goteja a minha doutrina. Então não pode ser Moisés. Moisés está pronunciando as palavras, mas não é a doutrina de Moisés aqui que Deus está falando. Ouça céus e terra, a minha doutrina. É o Senhor Jesus. Goteja a minha doutrina como chuva, destilai a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Aqui é o filho proclamando o nome do pai. Moisés e Josué, que são duas testemunhas, estão proclamando essas palavras diante de todo Israel. Pode saber que é Moisés e Josué que estão falando essas palavras aqui, está escrito. E engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há injustiça nele. Ou seja, ele não faz ninguém cometer o mal. Não endurece o coração de ninguém para que eles façam o mal. É justo e reto. Agora, olha o testemunho de Deus. No verso 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos. Eles eram. E sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele que o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Vê? Deus está se queixando contra o povo. Agora vamos continuar em um outro texto. Vamos para os profetas agora. Vamos continuar com Isaías.
capítulo 1. Deixa eu voltar aqui que eu errei. Tem que desabilitar essa ferramenta. Isaías, capítulo 1, do 2 ao 4, e depois dos versos 18 ao 28. Vamos ver se é Isaías capítulo 1 mesmo. Justamente é o capítulo 1. Olha o testemunho que começa o profeta Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Deus convocando as suas duas testemunhas. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Não faz sentido Deus predestinar o próprio povo para se revoltar contra ele. Faz? Claro que não. Vamos ler até o verso 4. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não atende. Agora vamos ler o verso 18. Aqui é do 18 ao 28. Vamos ver se a gente acelera aqui. Vinde, pois, arrazoemos. Depois de tudo que Deus falou no contexto, que ele não suporta as transgressões dele, as festas que Deus chamou de coisa santa, ele via como coisa abominável, porque as mãos do povo estavam cheias de sangue e Deus ia fazer parar isso. Deus já via a cidade incendiada e tudo isso está sendo falado por Deus nos versos anteriores. Então Deus chama o povo para uma conversa. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, por causa das obras que eles escolheram cometer, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, se quiserdes, escolha, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, então aqui tem escolha de querer ou de recusar. E fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o falou. Pode ver que Deus faz algumas pontuações para quem está com o coração aberto. Deus fala de pecados, e aí ele fala de cor escarlata, carmesim e branco como a neve. São cores do véu do testemunho, das 3 portas, ou seja, dos 3 véus, mas principalmente aquele véu do testemunho que faz separação entre Deus e o povo por causa do pecado, que é revelado dentro do profeta Isaías. Agora, vamos até o 28, vamos seguir. Como se fez prostituta a cidade fiel? Olha só, a cidade era fiel. Deus não está mentindo. E ele está falando aqui do tempo de Salomão, aonde todas as nações da terra estavam debaixo de Jerusalém, e ela era a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Justiça, retidão. Quando aconteceu isso? Não é todo mundo totalmente depravado? Não se usa Romanos 3 para dizer que não há justo nenhum sequer? Será que Paulo está contrariando os profetas ou Paulo tem uma outra coisa na mente lá em Romanos 3? Já expliquei isso no canal. Já expliquei Romanos 3, Romanos 9 e, na verdade, expliquei tudo. Para quem não conhece, pode ir lá no canal, vocês vão encontrar estudos sobre Romanos 3, sobre Romanos 9 e sobre toda a carta. Então, Deus continua falando: a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões,
Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Verso 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti o metal impuro. Verso 26. Restituir-te-ei, meu Deus, que coisa horrorosa é essa daqui. Melhor dizendo, restituirei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Ou seja, outra vez ela vai ser chamada assim. E quando isso acontecer, vai ser para sempre. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixam o Senhor perecerão. Aqui, abandono. Deus não programa ninguém para abandoná-lo, para depois perecer. Eles escolhem fazer isso daí. E aí, irmãos, como eu quero fechar esses 2 vídeos dentro de 15 minutos, para não ficar fazendo parte 3, parte 4, tem muitos textos aqui onde Deus está convocando os céus e a terra como testemunha, e no contexto Deus revela o livre-arbítrio do povo, o poder de escolha, sua justiça e tudo mais. Então tem muitos textos aqui, eu vou anotar para vocês, tá? Vocês podem ler, continuar o estudo vocês mesmos. Isaías 44, do 21 ao 28. Depois pega Isaías 45, do 8 ao 12. Em alguns textos não vão aparecer os céus e a terra, mas eles vão explicar coisas que entre os textos aparecem os céus e a terra e são testemunhos do Senhor. Eu fiz questão de ler tudo. E depois do Isaías 45, vocês podem fazer o segmento em Isaías 49, do 1 ao 7, e depois o verso 13. Vocês podem também ler depois Apocalipse 12. Infelizmente, nessa versão de estudo aqui eu não vou poder ler, mas é muito bonito o que tem aqui, se você levar em conta toda essa minha explicação com os contextos. Apocalipse 7, Apocalipse 12, do 7 ao 12, e depois do 13 ao 17. E depois, por fim, Apocalipse 18, do 1 ao 8, e depois do 20 ao 24. Porque Deus vai mandar os céus e a terra se alegrar, por causa que ele julgou a grande meretriz, a prostituta e etc. Então, esse é o testemunho de Deus. E depois disso, tem um texto que eu não coloquei, eu só vou acrescentar aqui. Aí Deus vai falar de um novo céu e de uma nova terra. Que vocês sabem, né? Apocalipse 21. Ok, irmãos? Aqui eu vou fechar o estudo. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. E logo eu vou acrescentar todos os textos de uma outra versão desses estudos, porque são testemunhos bonitos da parte do Senhor, que não apenas combate a heresia calvinista, mas também nos instrui sobre a sabedoria, a justiça do Senhor, a sua soberania, conjugada com a sua justiça e com seu amor, porque nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra, junto com a família de Deus no céu, de que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Então ele vai julgar o homem, responsabilizar o homem por causa dos seus pecados que eles escolhem cometê-los. Ok? Então é isso, irmãos. Irmãos, fiquem todos na paz. Deus abençoe.